Começando então a aula aqui sobre Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é um dos órgãos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional e ele também é um órgão considerado supervisor ou então executor. Lembra que eu falei para vocês que nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, que ele é o órgão máximo do sistema financeiro. Logo abaixo dele nós temos o Banco Central do Brasil e temos também aqui a Comissão de Valores Mobiliários. Existe também o Conselho Nacional de Seguros Privados, aí logo abaixo dele está a SUSEP, né, já para a gente dar uma relembrada aqui. E temos também aqui o Conselho Nacional de Previdência Complementar e logo abaixo dele está a Previc. A Previc cuida de previdência fechada, a SUSEP cuida de previdência aberta, e aí nós temos esses dois órgãos aqui, tá? A CVM, quando a gente fala de valores mobiliários, basicamente você está falando de valores que podem ser repassados, ou seja, podem ser trocados de mãos em mãos. O melhor exemplo que nós temos de valores mobiliários são as ações. Quando eu compro uma ação, eu viro sócio daquela empresa, beleza, eu tenho uma fração do capital social daquela companhia, só que eu posso vender a minha ação. E aí, a partir daquele momento que eu vendi a minha ação, eu deixei de ser sócio, e aí uma outra pessoa vai estar comprando aquela ação, né? Eu vou vender no mercado secundário, vou vender para um terceiro. Ou seja, está trocando de mãos, né? Um valor que se movimenta, por isso que recebe o nome aqui de valores mobiliários. Ele tem essa mobilidade, ele consegue se movimentar. Então, apareceu na sua prova, perguntando atribuições dos cargos, né? Quando a gente fala desse módulo aqui, tá falando desses órgãos, muitas vezes a prova ela vai te cobrar exatamente isso. Ela quer saber quais são as atribuições da CVM. Então, se você vê uma palavrinha falando valores mobiliários, você já tem que ficar esperto nisso. E também quando você vê uma palavra falando sociedade anônima de capital aberto. Eu já vou explicar aqui isso aqui para você com calma, mas só para você entender melhor. Uma SA de capital aberto, ela é aquela empresa que já abriu capital na bolsa, ou seja, ela tem ações sendo negociadas em bolsa. Por exemplo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, Cyrela, MRV, e aí com isso você consegue realmente comprar aquela empresa e virar sócio daquela companhia. A CVM, ela não fiscaliza sociedades anônimas de capital fechado, tá? É somente capital aberto, então você já pode anotar isso daí. Ela não vai fazer fiscalização de quem é uma SA de capital fechado, ou seja, uma empresa que não abriu capital, não tem nenhuma ação sendo negociada em bolsa ainda, ok? Beleza, aí temos aqui a definição formal, ó. A Comissão de Valores Mobiliários é um órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Pode aparecer também para você dizendo, né? Às vezes aparece a palavra supervisor ou então a palavra executor. Tanto faz, os dois está correto. E é considerada uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Economia. E aí detalhe, né? Você já vai fazer o contraponto aqui. Eu já falei para você, autarquia ela pressupõe ausência de subordinação hierárquica. Eu já vi caindo questões em prova que dizia o seguinte, ó, a CVM é um órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional, vinculado ao Ministério da Economia, subordinado diretamente ao Conselho Monetário Nacional. Aí a pessoa que ela estava desatenta, ela ia lá e marcava essa como certa, por quê? Porque ela falou, poxa, é um órgão supervisor, tá certo. Falou que é vinculado ao Ministério da Economia, tá certo, só que aí tem essa palavra subordinada ao Conselho. Isso estaria errado. A autarquia, a característica dela é justamente essa, a ausência de subordinação hierárquica. A CVM, ela segue as normas do Conselho, só que não significa que ela precisa ficar pedindo autorização toda hora, não significa que ela é subordinada ao Conselho. O Conselho dá as normas, dá as regras e pronto, ela vai seguir da maneira como ela tem a autonomia dela para seguir, ok? E ela é vinculada ao Ministério da Economia, né? Lembra que o Banco Central ele não é mais vinculado, porque o Banco Central teve a Lei Complementar 179 que trouxe justamente a autonomia dele, a ausência de vínculo com o Ministério. Então, ele é uma entidade autárquica, também em regime especial, né, de natureza especial, só que ele não tem vínculo com o Ministério nenhum. A CVM tem com o Ministério da Economia. Então anote isso daqui, tá? Personalidade jurídica, patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente. Aqui também está escrito a ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Aqui tem a quantidade de membros da CVM, ó. Ela é administrada por um presidente e 4 diretores, ou seja, eu tenho um total aqui de 5 membros. Todos nomeados pelo presidente da República, depois de aprovado no Senado Federal. Mesma coisa também lá para o Banco Central.
pessoas de ilibada reputação, reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. E aí sobre o mandato aqui dos diretores, né, dos dirigentes dessa comissão. O mandato é de 5 anos, ele não pode ser reconduzido, ó, vedada a recondução, e deve ser renovado a cada ano 1/5 dos membros do colegiado, ou seja, 2022 você renova uma pessoa, 2023 você renova outra pessoa e assim por diante. Tá? Você sempre vai renovando 1/5 dos membros, que seria uma pessoa por ano. E aí, o que compete à CVM, né? Esse daqui ele é um resumo do que a CVM tem como competência, mas nós vamos dar uma olhada depois no próximo slide ali sobre as atribuições da CVM, que é uma coisa muito importante também, que sempre aparece em prova. Quando a gente fala de competência, é basicamente isso, ó, a administração das bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado, entidades de compensação e liquidação de operações com valores imobiliários, que é o que eu expliquei para vocês, né? Aqui tem uns exemplos, daqui a pouco a gente dá uma lida. Então a CVM ela administra as bolsas e mercado de balcão organizado. Mercado de balcão organizado, ele é um mercado onde a maior parte dos participantes são os bancos. Tá? É como se você fizesse uma operação fora de bolsa, na verdade é uma operação feita fora da bolsa de valores, mas que você consegue negociar ações entre intermediários financeiros, tá? Instituições financeiras de maneira geral, corretoras de maneira geral. Ok, isso daqui eu falo para vocês mais para frente também, quando a gente for falar de ações, por enquanto simplesmente você entender essa competência. E aí ela também, ó, compete a CVM, ela vê essas questões dos emolumentos, comissões e outros custos cobrados pelas bolsas. Toda vez que você compra uma ação, você paga uma taxa, toda vez que você vende, você paga uma taxa. Você paga também um emolumento, que é pago direto para a Bolsa de Valores, a Bolsa ela é uma empresa. Então, quando você paga esse emolumento para a Bolsa, é porque simplesmente ela está te prestando um serviço. E aí a CVM ela vai estar olhando essas taxas. Ela não vai deixar, por exemplo, também uma corretora de valores te cobrar o valor que ela quer de comissão. Tá? Muitas vezes, hoje em dia, você tem taxa de corretagem zero. Tá? Se eu compro uma ação, não pago nada. Se eu vendo uma ação, não pago nada. Né? A corretora ela tem outras fontes de renda também. Mas, se a corretora ela quisesse falar para mim, olha, eu vou te cobrar aqui R$150 por ordem de compra e de venda, tá? Isso aí vai ser possível? Não, a CVM ia olhar e falar, olha, infelizmente você não pode cobrar essa taxa, tá? Você vai ter que seguir as regras aqui das taxas máximas. Existe uma tabela do Bovespa, mas eu também falo na aula de ações, não precisa se preocupar por enquanto. Ok? Exemplos de valores imobiliários, ações, debêntures, bônus de subscrição, que é um direito de comprar determinada quantidade de ações a um preço e a um prazo pré-estabelecido. Ah, William, não vi isso ainda. Sim, você vai ver na parte de direito dos acionistas. Cotas de fundo de investimentos em valores imobiliários, contratos futuros de opções, outros derivativos. Tudo isso são exemplos de valores que podem ser passados de mãos em mãos. Resuminho aqui da CVM, ó, ela fiscaliza uma SA de capital aberto, isso que eu pedi para vocês anotarem, protege o acionista. Banco Central fiscaliza os bancos e protege quem? Os clientes. Beleza. Vamos ver aqui então as principais atribuições da CVM. Primeira atribuição, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado da bolsa e de balcão e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas. Ou seja, o que a CVM estimula? Ó, leia isso daqui. Ela, primeiro, promove a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de bolsa, ou seja, ela tenta atrair investidores para a bolsa de valores, para ela isso é bom, né? Ela tenta tirar a pessoa que tem ali uma poupança convencional e atrair para o mercado de valores imobiliários, ela tenta fazer isso. E ela estimula as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas, ou seja, ela não estimula, por exemplo, especulação. Existe especulação em bolsa? Existe. Né? O que é especular? É você simplesmente comprar uma ação, depois você vende ela, compra outra, vende outra. Você fica especulando. Né? Você fica tentando ganhar com a volatilidade dos preços. Isso daí existe, um monte de gente faz isso. Só que ela não quer estimular isso daqui. Inclusive, né, existe uma coisa chamada day trade, que é quando a pessoa ela compra e vende a ação no mesmo dia. Né? Ela faz um trade diário. E ela é tributada de uma maneira diferente. A gente ainda vai ver isso, mas só para você ver. Uma pessoa que faz day trade, ela é tributada de uma maneira maior do que uma pessoa que faz uma operação normal, que seria uma pessoa que compra e vende em dias posteriores. Então ela estimula essas aplicações permanentes. Ela quer que a pessoa aplique o seu capital naquela companhia e deixe lá, né?
sob controle de capitais privados nacionais, né, as empresas nacionais, formação de poupança e investimento no mercado de valores imobiliários. Então, se cair na sua prova falando, a CVM é responsável por estimular a formação de poupança no mercado de valores imobiliários, certo ou errado? Certo. Tá? Muita gente às vezes vê essa palavra poupança e ela pensa na poupança nossa que a gente tem num banco. Não é isso. Formação de poupança é a formação de dinheiro, é guardar dinheiro, tá? Poupança é usada essa palavra também para se referir simplesmente a guardar dinheiro. Tô poupando, tô guardando dinheiro. Então ela quer formar uma reserva de valor no mercado de valores imobiliários. Aí, segunda atribuição, fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores imobiliários. Então ela implementa as diretrizes e as normas. Protege os titulares contra emissões irregulares de valores imobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias abertas, né, sempre, e o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários, insider trading, que é inclusive um tema que eu vou falar numa aula sobre normas e padrões éticos, mas só para você se situar nesse momento. Quando a gente fala proteger os titulares, eu não estou querendo dizer que a CVM ela vai, por exemplo, eu fiz uma aplicação numa empresa, perdi dinheiro, eu vou ser ressarcido. Não, se não tiver nenhum erro, né, comprovado que não foi do cliente, né, aconteceu alguma coisa lá, a corretora tem a culpa, beleza, a corretora vai ver o que ela vai fazer, mas ele não vai nunca arcar com prejuízo de ninguém. Isso de emissões irregulares é quando uma empresa, ela está simplesmente, sei lá, vamos supor, já aconteceu um caso de uma empresa chamada Enron, né? Era uma empresa que ela emitia ações, ela tinha ações negociadas em bolsa, só que ela é uma empresa que falsificava a contabilidade dela, né? Ela mandava para aprovação, era aprovado, os auditores independentes não estavam conseguindo pegar porque que estava passando, né? Mas era tudo falso, tudo falso. A companhia não tinha lucro, a companhia não dava resultado, só que para os acionistas parecia que dava. Então a CVM ela entra nesse caso para tentar proteger o acionista. Nem sempre ela consegue, né? Muitas vezes quando ela chega é tarde demais. E esses atos ilegais aqui, ó, principalmente esse uso de informação relevante, é quando o diretor de uma empresa, alguém que trabalha dentro de uma empresa, a pessoa tem uma informação privilegiada e ela usa dessa informação para ela ter lucro. O fato de eu ter informação privilegiada não é crime nenhum. Só que eu posso ter essa informação que não foi divulgada para o mercado e eu posso utilizar isso para tentar ganhar dinheiro na bolsa. Isso acontece. A CVM, isso aí é crime, inclusive, né? A CVM, ela tenta fiscalizar isso daí. Então, se tiver algum funcionário, alguma pessoa que está investindo com uma informação relevante, ou seja, sei lá, vamos supor assim, a Petrobras vai ter um lucro recorde daqui 10 dias. Eu sei já desse lucro, só que o mercado não sabe. Aí eu vou lá e começo a comprar ações da Petrobras antes. Isso é crime, tá? Eu deveria esperar essa informação relevante ser divulgada para o mercado. Então, a CVM, ela também fiscaliza isso. Fiscaliza a emissão, distribuição e negociação dos títulos de quem? Sociedade Anônima de Capital Aberto. Então, fechada? Não. Isso daqui eu gostaria que vocês fizessem um círculo, anotassem, tá? Fiscalização de fundos de investimento. Quem faz é a CVM, porque na hora que a gente for ver sobre fundos de investimentos lá na aula de fundo de investimento, às vezes você vai esquecer disso daqui, né? Você fica pensando, poxa, quem fiscaliza um fundo? É a Anbima, é o Banco Central, sei lá, o Conselho Monetário Nacional? Não, é a CVM que fiscaliza os fundos, está aqui a instrução. Regulamenta as matérias previstas na Lei da Criação da CVM e na Lei das Sociedades Anônimas. Propõe ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preços, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado, né, corretoras, bancos. Então, isso que eu acabei de falar para vocês também ali no slide anterior. E fiscaliza e inspeciona as companhias abertas, dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, uma companhia que já não apresenta lucro, pode ser que ela esteja num processo de falência, né? Não tem como afirmar, ela simplesmente pode não ter lucro, mas ela está crescendo. Ou então essas empresas que deixam de pagar o dividendo mínimo obrigatório. Dividendo, ele é uma parcela do lucro líquido da companhia. Você, como acionista, tem direito de receber uma parte do lucro daquela empresa. Se a empresa ela não está pagando o mínimo, a CVM ela vai fiscalizar, obviamente, essa companhia para descobrir o que está acontecendo. Né? Então, ela vai dar prioridade. Não significa que ela não vai fiscalizar e inspecionar outras companhias, mas ela dá prioridade a essas daqui, ok? Então, faça aí suas anotações, lembre dessas coisas que eu falei aqui para vocês.
Com isso, a gente finaliza essa aula de CVM. Até a próxima aula. Tchau, tchau.